Então, bora lá construir este corpinho. E aqui tá uma bagunça aqui para você ver o que eu vou utilizar para essa parte, para essa fase da boneca, tá? Então, aqui, os dois pezinhos prontos e os dois bracinhos. Precisa ter essas 4 peças prontas, porque elas vão fazer parte, né, deste contexto que a gente vai fazer agora, dessa parte, dessa fase da boneca. Então, é necessário ter essas 4 peças prontas. Além dessas 4 peças, eu vou utilizar aqui o fio que eu estou usando para a roupinha, que neste caso, eu tô com este verdinho aqui, o Celeste 5091, a linha cor de pele, tá? Que eu estou utilizando aqui. Neste caso, eu estou utilizando amêndoa 7650. Além disso, também a minha agulha a 2,20, um marcador de carreiras, né? Um contador de carreiras, um marcador de pontos, tesoura, agulha de tapeceiro para arremates e enchimento. Tá? Estou aqui com um pouquinho de enchimento só simbólico para mostrar para vocês. E o que mais? Ah, uma coisa importantíssima. É a minha escovinha de dentes aqui, que eu tô utilizando para fazer o suporte para o pescocinho, tá? Para que esse pescocinho fique firme em cima do corpinho. Então, aqui ela está inteirinha, eu vou cortar aqui bem nessa pontinha, ó, tirar a cabeça da escova, né? As cerdas da escova, tá higienizada, tá limpinha. Ela já foi utilizada, mas ela tá limpinha, né? É importantíssimo fazer isso para não ficar nenhum resíduo, nada lá dentro da boneca, nenhuma sujeirinha. Então, aqui eu vou cortar isso aqui e vou utilizar essa base para fazer a sustentação da cabecinha. É muito importante essa sustentação, porque a gente tem o peso da cabeça, o peso do cabelo, então para que fique bem firminho em cima, né, a cabeça em cima do corpinho, é legal ter alguma coisa sólida, alguma coisa firme, veja, ó, é bem firme, né, então isso é bem legal, porque a gente dá uma vida útil maior para esse plástico, em vez de descartar na natureza, é algo que todo mundo usa, né? Então, fácil aí de ser reutilizado e a gente ajuda também o meio ambiente nessa parte, né? Descartando menos plásticos e dando uma vida útil maior para este objeto que seria descartado. Então é isso, gente, é tudo que a gente precisa para essa fase da boneca. Então, vamos aí começar a confecção do corpinho, né? Começar a subir este corpinho a partir dos pezinhos que foi feito na primeira parte. Antes da gente começar com linha e agulha, eu vou pedir para que vocês, olha, vire a ponta dos pezinhos para distante de você, né? Eu estou aqui, os pezinhos estão apontando lá para frente. E você vai fazer este exercício aqui, ó. Encontrar o ponto de encontro entre as duas perninhas. Tá vendo? Ó, a gente fazendo essa dobra, a gente encontra onde seria o melhor local para fazer a união dos dois pezinhos. Feito isso, você marca aí ou com alfinete, ou com agulhinha, ou com, ó, marcador de ponto. Você marca esses dois pontinhos, para a gente saber aonde vai ser a emenda das pernas. Feito isso, agora a gente vai trabalhar realmente com linha e agulha. Então, estamos assim, eu vou pegar este pezinho aqui, que está na minha mão direita, tá? Para fazer o começo aqui do corpinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, neste pontinho que eu marquei como o pontinho central, eu vou fazer 5 correntinhas, tá? Então, ó, só coloquei a agulha ali para tirar o marcador de pontos e vou vir aqui, puxo e começo, ó, primeira corrente, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas para iniciar. Se você se sentir à vontade, né, já pode fazer aqui o arremate dessa pontinha, tá? Ou depois pode fazer mais tarde também. Mas se deixar você mais segura, já faça esse arremate, já deixa aqui o arremate feito aqui por dentro para ficar bem fixo. Feito isso, as 5 correntinhas, a gente vai agora começar a trabalhar com essa perninha aqui. Então, aqui, ó,
no ponto que eu marquei, eu venho e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo deste ladinho de cá, certo? Cadê meu fio? Aqui. Então, vamos lá, ó, puxei e já uni a perninha, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar já a trabalhar com as duas perninhas aí unidas. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto, eu vou fazer 12 no total, tá? Então, contando com esse, eu preciso fazer mais 11 pontinhos. Então, agora, é só seguir fazendo pontos baixos. Eu fiz um, vou fazer, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz os 12 pontinhos, agora eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu tenho 12 pontos e um aumento. Vou continuar aqui tecendo pontos baixos e agora eu vou fazer 8 pontos, que é o que falta para eu chegar aqui na correntinha, aqui onde tudo começou. Então, aqui eu tenho 8 pontos para fazer, vou fazer eles em off e já volto para a gente fazer a outra parte. E aqui estou de volta, né? Aqui, olha, a gente começou com as 5 correntinhas, eu fiz 12 pontos, um aumento e 8 pontos, e eu cheguei aqui, né, no ponto inicial. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo em cada correntinha aqui, que foi a ligação entre as perninhas. Então, ó, 1, 2, 3, aqui, 4, e falta o último pontinho aqui, como eu não arrematei ainda, o meu tá meio soltinho, mas depois dá certo da mesma forma. E aqui o último, 5. Opa, tá difícil de pegar. Pronto, agora veio. Tá? Um ponto para cada correntinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar nessa outra perninha aqui, que foi onde comecei a emenda das perninhas. Lembra? A gente estava trabalhando assim, eu coloquei o fio nessa e já vim trabalhar para essa. Agora, falta a gente fazer a carreira aqui desse lado. Esse ponto aqui que eu coloquei, né, que eu coloquei o fio, ele não tá trabalhado ainda, então eu vou trabalhar ele agora, ok? Eu vou fazer aqui também, né, 8 pontos baixos. E o primeiro ponto será esse aqui, onde eu inseri a linha, tá vendo, ó? Esse pontinho aqui onde tudo começou. Então, eu já faço aqui um ponto baixo, tá? Então, o primeiro, eu tenho que fazer 8 no total. Então, eu fiz um, vou fazer os outros 8 e já retorno. E aqui estou de volta. Eu falei outros 8, mas não, é 8 contando com esse primeiro ponto, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora, eu vou fazer aqui um aumento. Então, eu fiz 8 pontos, agora o aumento. E vou seguir com ponto baixo simples, que serão 12 no total até chegar aqui, ó. Então, daqui dessa pontinha do aumento até aqui, eu tenho 12 pontos. Chegando aqui, eu vou fazer os outros 5 pontinhos na correntinha do lado de trás, tá? Então, para essa perninha aqui, comecei com 8 pontos, fiz um aumento, agora eu vou fazer 12 pontos e 5 pontos nas correntinhas. Vou fazer essa parte em off e já retorno para a gente fazer a segunda carreira do corpinho. E aqui eu tenho finalizada a primeira carreira do corpinho. Vou só recapitular para que não fique nenhuma dúvida. E com relação ao total de pontos, eu tenho 54 pontos de base, ok? Então, a gente começou inserindo o fio nessa perninha aqui que está na minha mão direita. Lembrando que o pezinho tá voltado para frente, né? Eu fiz as 5 correntinhas e aqui eu comecei a fazer
pontos baixos, no total foram 12, depois um aumento e 8 pontos baixos. Aí eu fiz um ponto baixo para cada correntinha, 5 no total, já emendando aqui na outra perninha, né, já continuando a circunferência aqui da outra perninha, eu fiz 8 pontos, um aumento, 12 pontos baixos e 5 pontos, um para cada correntinha. Então, neste momento, eu tenho 54 pontos de base. Vamos começar a segunda carreira. Para a segunda carreira, eu vou começar aqui na outra perninha, fazendo 11 pontos baixos, tá? Então, eu começo aqui, ó, e 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Depois dos 11 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, começo a segunda carreira com 11 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 26 pontos baixos, tá? Então, eu vou vir por aqui, pronto. Eu vou vir por aqui, ó, vou fazer 26 pontos baixos até chegar lá do outro lado da perninha. Vou fazer esses 26 pontos em off e já retorno. E aqui de volta, depois de fazer os 26 pontos baixos, né? Então, eu comecei aqui fazendo 11 pontos, um aumento, fiz 26 pontos baixos até chegar aqui. Agora, eu vou fazer mais um aumento. Então, deixa eu só trazer este fio pra cá, porque esse barulho irrita, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, depois dos 26 pontos, eu faço um aumento. E vou finalizar a carreira com 15 pontos baixos, que é o que falta para chegar aqui no primeiro pontinho. Então, 15 pontos baixos, fechando esses 15 pontos, a gente termina a carreira de número 2 com 56 pontos de base. Vou fazer os 15 pontos e já volto. Então, temos aqui a segunda carreira do corpinho pronta. Se por acaso, olha, o seu... Tá vendo aqui a perninha? Quando a gente faz união, pode acontecer de ficar alguns espacinhos aqui, né? Então, depois é só você vir com um fio de mesma cor e agulha de tapeceiro e fazer um pontinho só para segurar aqui, para ficar mais fechadinho, porque isso é coisa que acontece mesmo nas uniões de perninhas da forma que a gente fez, tá? Então, aqui... 56 pontos de base. Agora, a gente vai fazer aquelas carreiras de ponto sobre ponto. Aquelas carreiras que não tem aumento nem diminuições. É só repetir a quantidade de pontos que tem em cada carreira. Então, vamos fazer a carreira 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. São 5 carreiras de ponto sobre ponto. Vou repetir, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. 5 carreirinhas de 56 pontos. É lógico que eu vou fazer em off para não ficar aqui contando na sua cabeça coisa desnecessária, ok? Então, eu vou voltar aqui para os próximos passos, para a carreira de número 8, que vai ser um pouco diferente, e passar para você o restante do corpinho. Tá legal? Então, agora eu vou fazer as 5 carreiras de ponto sobre ponto, a 3 até a 7, e já volto. E aqui estou de volta com as 5 carreiras prontas, né? As 5 carreiras de 56 pontos baixos. Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 7, ok? Então, estamos neste resultado até o momento, com 7 carreiras prontas do corpinho. A carreira de número 8, a gente vai fazer um pouquinho de diminuições, tá? Serão 4 diminuições no total da volta. Então, vamos começar essa volta, né, essa carreira de número 8, fazendo uma diminuição. Então, deixa eu começar aqui, fazer uma diminuição. Ó, faz aquela diminuição invisível, né, pegando as alcinhas da frente e trazendo o fio e fechando o ponto. Então, meu primeiro ponto é uma diminuição. Agora, eu vou fazer 12 pontos. 1, 2, 3, deixa eu só marcar o começo da minha carreira aqui na diminuição, tá? Então, eu fiz 3 pontos, vou fazer 12 no total agora, né? Então, 3,
4, 5, 6, 7, 8, opa, escapou, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa é a sequência que eu vou repetir por toda a volta, tá? Então, uma diminuição, 12 pontos baixos. E vou começar aqui de novo. Uma diminuição, 12 pontos baixos. Uma diminuição, 12 pontos baixos. Uma diminuição, 12 pontos baixos para encerrar. Então, eu vou repetir essa sequência de uma diminuição e 12 pontos baixos por 4 vezes. No final da volta de número 8, a gente vai terminar com 52 pontos de base, ok? Vou fazer as próximas repetições aqui em off, então não esquece, começa com uma diminuição e 12 pontos e vai repetindo isso na volta toda, ok? Vou fazer aqui e já volto para a gente fazer a carreira 9. E aqui estou de volta com a carreira de número 8 prontinha. Então, eu tenho aqui neste momento 52 pontos de base. Só lembrando que essa carreira foi de uma diminuição e 12 pontos baixos. Eu repeti isso em toda a volta, foram 4 repetições no total. E, então, 52 pontos para a carreira de número 8. Agora, a gente vai fazer duas carreiras, a 9 e a 10. Duas carreiras de 52 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, só repetir a quantidade e você vai ter aí a carreira 8, a carreira 9 e a carreira 10, tá legal? Então, duas carreiras de 52 pontos baixos, vou fazer aqui e já volto com ela pronta para você. E aqui estão as duas carreiras, né, de 52 pontos, a 9 e a 10, prontinhas. Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 10. E vamos seguir fazendo sequência de diminuições, tá? A carreira de número 11, novamente, a gente vai colocar 4 diminuições. É igual a outra, só que na quantidade diferente, vamos começar com uma diminuição e 11 pontos baixos, ok? E vamos repetir isso por 4 vezes na volta. No final da volta de número 11, depois de fazer essa sequência de uma diminuição e 11 pontos baixos por 4 vezes, vamos ficar aqui com 48 pontos de base. Então, lembra, ó, carreira de número 11, você começa uma diminuição e 11 pontos baixos e vai repetindo isso na volta, ok? Vai ficar com 48 pontos, vou fazer em off e já volto aqui pra gente dar sequência no corpinho. Bora lá? Uma diminuição e 11 pontos baixos por 4 vezes, para ficar com 48 pontos na carreira de número 11. E aqui estou de volta com a carreira de número 11 prontinha, 48 pontos de base. Agora, novamente, vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, duas carreiras de 48 pontos baixos, tá? Somente repetindo os pontos, não tem aumento, não tem diminuição. Então, você vai fazer a carreira de número 12, 48. Carreira de número 13, 48 pontos baixos. Duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras de 48 pontos. Já volto com elas prontas. E aqui estou de volta com a carreira 12 e a carreira 13 prontas, né? Então, essa aqui é a carreira de número 13 que eu fiz de 48 pontos baixos. Agora, a carreira de número 14, continuamos a diminuir. Eu vou fazer aqui uma diminuição e 10 pontos baixos por 4 vezes. Ok? Então, uma diminuição e 10 pontos baixos. Vou repetir isso em toda a volta. Vão dar 4 vezes essa sequência de uma diminuição e 10 pontos baixos. E no final da carreira 11, vamos ficar aqui com 44 pontos de base, tá? Então, faça aí uma diminuição e 10 pontos baixos por 4 vezes para fazer a carreira de número 14. E aqui está a carreira de número 14 prontinha, com 44 pontos de base, 44 pontos na volta, e ela foi feita de uma diminuição e 10 pontos baixos por 4 vezes. Então, estamos neste tamanho aqui de corpinho, olha que bonitinha que está ficando. Vamos agora para a carreira de número 15 e você vai fazer uma carreira de 44 pontos baixos, tá? Então, somente ponto sobre ponto, não tem aumento, não tem diminuição.
diminuição, é só repetir a sequência aqui de 44 pontos baixos, ok? Então, carreira 15, 44 pontos baixos, vou fazer e já volto com ela pronta. E estou aqui de volta com a carreira de número 15, pronta, com 44 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 16 e continuamos a diminuir. Ela será de uma diminuição e 9 pontos baixos, tá? Vamos repetir essa sequência por 4 vezes. Percebe que a gente está fazendo diminuições progressivas, né? A gente começou lá na carreira 8 com 12, uma diminuição e 12, depois uma diminuição e 11, uma diminuição e 10, e agora a gente chegou em uma diminuição e 9 pontos, tá? Então, carreira de número 16, faça uma diminuição, 9 pontos baixos, repete essa sequência na volta por 4 vezes e vamos ficar aqui com 40 pontos de base, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 16, uma diminuição e 9 pontos baixos, repetindo por 4 vezes para ficar com 40 pontos de base. E aqui está a carreira de número 16 pronta. Eu fiz de 9 pontos e uma diminuição. Percebe que o corpinho vai afunilando, né? Daqui a pouco a gente vai colocar os bracinhos, mas ainda tem um caminho aí para percorrer antes disso. Vamos para a carreira de número 17. E carreira de número 17 é uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de 40 pontos baixos. Então, não vai aumentar e nem diminuir nada neste momento. Faça aí 40 pontos baixos para completar a carreira de número 17. Aqui eu volto com a carreira de número 17 pronta. Fiz os 40 pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira de número 18, que será de uma diminuição e 8 pontos baixos. Repetindo isso na volta, uma diminuição, 8 pontos baixos, 4 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Então, bora lá, carreira de número 18, uma diminuição e 8 pontos baixos por 4 vezes, para ficar com 36 pontos de base. E aqui estou com a carreira de número 18 pronta. Percebe que até então eu não coloquei nenhum enchimento, né? Vou começar a colocar agora, prestando bastante atenção nessas curvinhas, né? Para preencher com bastante enchimento nessas curvinhas, para ela ficar bem cheinha mesmo, bem repleta, para fazer direitinho, né? Este contorno com as diminuições e aumentos que a gente fez, né? Neste momento aqui. Tá? Então, coloque bastante enchimento, vá colocando, só tome cuidado para não abrir os pontos, né? Para não ficar aparecendo o enchimento lá do lado de dentro, que não fica legal. Mas deve ficar bem firme, ok? E dito isso, vamos aqui continuar a carreira de número 19. Faça aí 36 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Beleza? Então, vamos lá. Carreira de número 19, 36 pontos baixos para finalizar. E eu já volto para a gente fazer a carreira de número 20. E aqui estou com a carreira de número 19 pronta. Vamos fazer agora a carreira de número 20 e ela será de uma diminuição e 7 pontos baixos, tá? Repetindo essa sequência. Na volta, serão 4 vezes que eu vou fazer uma diminuição e 7 pontos baixos. Chegando no final da volta, vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 20, faça aí uma diminuição e 7 pontos baixos por 4 vezes, para ficarmos com 32 pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número 20 prontinha. Foi feita de 7 pontos, uma diminuição e 7 pontos por 4 vezes, então eu tenho 32 pontos de base. Olha, percebe que eu já coloquei enchimento, tá? Veja como ela fica bem feita a curvinha, tá? Ó, tá bem, ainda precisa de mais enchimento, mas pra já ficar no formato do corpinho, pra você ver como é que é o formato do corpinho. Ele é bem, né, bem marcado as curvinhas. Então, capricha no enchimento, tá legal? Vamos lá para a carreira de número 21. E a carreira de número 21, você vai fazer aqui 32 pontos de base, 32 pontos baixos e vai continuar com 32 pontos de base, tá bem? Somente uma carreira de ponto sobre ponto, então, carreira de número 21, faça aí 32 pontos baixos.
E aqui estou de volta com a carreira de número 21 pronta. Fiz os 32 pontos baixos. Carreira de número 22. Você vai fazer uma diminuição e 6 pontos baixos. Vai repetir isso por 4 vezes e vamos ficar aqui com 28 pontos de base. Tá legal? Então, carreira de número 22, uma diminuição e 6 pontos baixos. Repete essa sequência na volta para ficar com 28 pontos de base. Vou fazer e já volto. E aqui está a carreira de número 22 pronta. Tenho neste momento 28 pontos de base. E com esses 28 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 23, que você vai fazer aí 28 pontos baixos, tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 23, faça 28 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 23 pronta, tenho 28 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 24. Tá quase no momento da gente anexar os bracinhos aqui, mas por enquanto ainda continuamos aqui. Vamos lá, olha, carreira de número 24, você vai fazer uma diminuição e 5 pontos baixos, tá? Vai repetir essa sequência na volta por 4 vezes. Então, você vai ficar aqui com 24 pontos de base, tá? Então, carreira de número 24, a gente vai fazer as diminuições para chegar em 24 pontos de base. São uma diminuição e 5 pontos, repete isso na volta e no final teremos 24 pontos, beleza? Vou fazer a minha aqui e já volto. E aqui estou de volta com a carreira de número 24 prontinha, lembrando que ela foi feita de uma diminuição e 5 pontos baixos. Eu tenho aqui neste momento 24 pontos de base. E agora, a próxima carreira será a carreira que a gente vai fazer 24 pontos e aproveitar e colocar o bracinho, tá? Antes de colocar um bracinho, ó, lembra que a gente fez algumas diminuições aqui na frente? Né? Aqui na frente não, aqui na mãozinha. Essas diminuições, você vai jogar lá pra cima, tá? E vai fazer aqui, ó, essa dobra, para que a gente faça a conexão aqui com o corpinho, tá bom? Então, percebe que tem uma linha marcando as diminuições, ó. Deixa eu colocar os dois juntos para você perceber essa linha, tá vendo? Tem uma linha aqui marcando as diminuições e fica mais fácil para você visualizar a posição que você vai colocar. Então, lembra que essas diminuições, elas vão ficar para cima para que essa voltinha aqui fique aqui deste lado do corpo, ok? Então, feito isso, ó. Marca aqui, dobra ao meio, bem aqui na frente, né? Deixando essas diminuições aqui na frente. Faz a mesma coisa com o outro bracinho para que você encontre aqui essa conexão aqui que a gente vai fazer, tá legal? Aqui nas costas, né? Percebe que o meu tá bem no centro, calhou de ficar dessa forma, tá? Se o seu não estiver assim, não tem problema. O único cuidado que você vai ter que ter é realmente posicionar bem do ladinho do corpo. Usa a perninha, tá vendo? Como uma referência para você. Coloque ele alinhado com a perninha. E se você tiver essa dificuldade, marque aqui, ó, coloque um marcador de ponto, um alfinete, uma agulhinha, qualquer coisa que você consiga, ó, deixar bem aqui, né, marcado, aonde você precisa começar a fazer a união do bracinho. Lembrando que quando a gente dobra esse bracinho aqui, a gente vai fazer 6 pontos, fechando isso aqui junto com o corpo, tá? Então, na dificuldade, faça isso, ó, já deixa marcado onde você vai começar a crochetar junto o braço com o corpo. Eu não fechei essa volta, né? Eu não fechei. Eu vou fechar agora, aqui costurando, crochetando junto o fechamento deste bracinho com o corpo. Então, aqui, o único cuidado que você precisa ter é realmente colocar o bracinho na posição aqui do ladinho do corpo, tá? Lembra, usa a perninha como referência, tá? Eu não vou contar os pontos aqui, porque cada um de nós tem aí uma tensão na mão. Então, pode ser que o seu ponto tenha passado daqui,
né? Ou então tenha ficado antes, ou então tenha ficado depois. Mas o importante é você ter essa noção de que você precisa alinhar com a perninha, que você vai encontrar aí a posição correta deste bracinho, tá legal? Então, vamos lá, eu vou começar a fazer essa carreira fechando, ó, eu vou aproveitar aqui essa marcação que eu fiz, para mim sobrou 3 pontos, tá vendo? 3 pontinhos antes de chegar nessa marcação. Vou fazer esses 3 pontos aqui, tá? Então, ó, 1, 2 e 3. Agora, chegou o momento de eu fazer o braço com o corpinho juntos, né? Deixa eu só colocar aqui no comecinho. Tá, pra deixar fechadinho aí. E vamos lá, ó, fazer essa partezinha que eu acho que é a mais chatinha de todo o processo. Então, eu vou entrar aqui, tá vendo? No bracinho, a minha linha tá aqui, né? Entrei no bracinho, vazei lá pro outro lado, ó. Peguei as 2 abinhas aqui do braço e agora eu vou entrar no corpinho, né? Trago a minha agulha aqui para entrar no corpinho, entrei no corpinho. Então, eu tenho aqui, ó, 3 partes, certo? Uma do braço, a segunda do braço e a outra do corpinho. E aqui eu vou passar esse fio por essas 3 etapas e fazer o fechamento aqui do meu ponto baixo. São 6 pontos que eu preciso fazer fechando essas 3 partes juntas, tá? Então, ó, entrei nos 2 do braço, entrei no corpinho, trago o fio e vou fechar o ponto aqui. Então, já fiz o segundo ponto. Vou fazer 6 dessa forma, tá bom? Vou fazer os meus aqui em off e já volto pra gente fazer a outra parte. E aqui estou de volta, ó. Veja, eu fechei os 6 pontinhos aqui junto do braço com o corpinho, então, eu tenho este formato por enquanto. Agora, aqui, eu vou fazer pontos baixos até chegar do outro lado, que você pode fazer da mesma forma, ó. Marcar aqui aonde vai começar e onde vai começar, na verdade, né? Porque você sabe que você precisa fazer 6 pontos aqui do bracinho junto com o corpo. Então, para mim, ó, o ponto seria este ponto. Deixa eu só colocar aqui. Seria este pontinho aqui. Vamos ver de novo, porque eu tirei esse pontinho aqui, ó. Então, até aqui, eu viria fazendo os pontos baixos, certo? Simples, comum. E quando chegar aqui, eu vou fazer o braço com o corpinho para fazer aí a união dessa outra parte no corpo, tá? Então, eu vou fazer pontos baixos aqui e volto para fazer essa união aqui com você. Aqui estou de volta. Na minha conta aqui, deu 8 pontos baixos, tá? Antes de chegar na próxima marcação para unir o braço. Então, vamos lá unir esse braço. Da mesma forma como foi feito lá, eu vou, ó, a minha linha tá aqui na minha agulha, né? Tô com uma voltinha ali. Vou entrar no bracinho, vou atravessar lá pro outro lado. Deixa eu fazer de novo, porque tava cortado, né? Então, ó, com a linha aqui na sua agulha, você vai atravessar o bracinho de um lado para o outro e vai passar aqui, né, no corpinho para fazer a união. Então, eu tenho 3 partes aqui, 2 do bracinho e uma do corpo para fazer a união. Vou puxar o fio por essas 3 partes e vou fazer o fechamento do ponto baixo. Então, aqui é o primeiro de 6, vou fazer novamente, ó, passei pelo bracinho. Vou passar pelo corpinho e vou trazer este fio aqui para fazer este fechamento. Fiz 2 pontos, mais uma vez, passei pelo braço, pelas 2 partes, passei pelo corpo e trago o fio para fazer o fechamento, terceiro ponto. E eu vou continuar assim até dar os 6 pontos baixos aqui da união do segundo braço. Pronto, terminei aqui a união, agora é só finalizar a carreira com pontos baixos, tá? Então, lembra que você vai continuar com 24 pontos, independente de onde você começou aqui atrás,
você vai ter que finalizar a carreira com 24 pontos. Então, faça aí essa continha, tá? Porque a gente não muda a quantidade de pontos da carreira. A diferença aqui é só incluir os bracinhos, fazer o fechamento, fazer a união dos bracinhos ao corpo. Tá legal? Então, eu vou fazer aqui o restinho dos pontos que me faltam para fazer o fechamento dessa carreira, que é a carreira de número, deixa eu ver aqui, de número 25, beleza? Então, vou só fazer o fechamento dessa carreira e já volto para a gente fazer a carreira de número 26. Então, aqui estamos com a carreira de número 25 finalizada, né? Continuo com os 24 pontos e eu vou fazer a carreira de número 26 com 24 pontos. Tá legal? Então, agora é só fazer uma carreira de ponto sobre ponto, lembrando que agora, né, como a gente tem aqui o bracinho unido, a gente vai passar por aqui em cima do bracinho. Então, são 24 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, para depois a gente fazer a troca de cor, que a gente vai começar a subir o pescoço da bonequinha, tá legal? Então, carreira de número 26, faça aí 24 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 26 prontinha, né? 24 pontos. E agora chegou a hora da gente fazer a troca de cor, tá? Vamos começar a fazer o pescocinho. Então, aqui, olha, eu vou só deixar uma sobrinha de fio aqui para fazer o arremate depois, tá? Opa, vou cortar direitinho. E já vamos fazer essa troca de cor. Essa carreira, nós vamos fazer ela somente na alcinha de trás, tá? Pegando pontinho só na alcinha de trás. Então, aqui, para fazer a troca, ela também vai ser de 24 pontos, tá legal? Mas só na alcinha de trás. Para fazer a troca aqui, eu vou fazer aquele macetezinho aqui, ó. Vou tirar o ponto, vou ficar aqui com as duas alcinhas na minha agulha e vou fechar este ponto aqui no fio cor de pele, tá bom? Deixa eu só tirar aqui do saquinho para não ficar barulhão aqui. E pronto. Então, vamos lá, ó. Fiquei com as duas alcinhas do ponto anterior aqui na minha agulha. Vou fazer o fechamento com cor de pele. Pronto. E a partir de agora, eu vou começar a crochetar a carreira de número 27. Então, ó, vou pegando só na alcinha de trás, tá? Então, entra na alcinha de trás e traz o fio e puxa e traz e fecha o ponto, tá? Aqui, essas duas pontinhas, você já pode, depois de ajustar aqui, né? Deixar o pontinho bem justo, bem no formato dos outros, fazer aqui um nozinho entre esses dois e jogar essa sobra lá pra dentro, pra ela não atrapalhar a gente, tá? Então, aqui, ó, só o nozinho, coisa simples, traz lá pra dentro e vamos fazer aqui essa carreira de ponto sobre ponto, lembrando que é só pegar pela alcinha de trás, porque depois a gente vai fazer um detalhe aqui, igual a gente fez aqui no pezinho, para fazer a golinha aqui do macacão, tá legal? Então, vamos lá, 24 pontos baixos, fazendo somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior. Vou fazer a minha aqui e já volto aqui com você. E aqui eu tenho a carreira de número 27 prontinha, os 24 pontos em BLO, né? Que quer dizer usando só a alcinha de trás. Percebe que eu já estou aqui com o suporte, a minha escovinha de dente, o cabo dela. Cortei, tá vendo? A parte das cerdas. E por enquanto eu só cortei as cerdas, tá? Se precisar, mais tarde eu tiro mais um pedacinho, se não couber dentro da cabeça. Se couber dentro da cabeça inteira, eu vou deixar deste tamanho mesmo, tá bom? Porque quanto mais, né, extensa esse suporte aqui dentro, mais firminho vai ficar a cabeça. Então, eu não fiz aqui nenhum ajuste, somente tirei a parte das cerdas. Aqui, eu não precisava ter cortado o fio verde, né? Eu cortei, depois que eu imaginei, puxa, podia ter deixado da mesma forma como ficou aqui na meinha. Mas, enfim, aqui eu fiz sem cortar, aqui tá cortado e vai dar certo do mesmo jeito, porque depois a gente vai fazer este mesmo babadinho que fiz aqui na cor verde, tá? Então, depois é só inserir a linha, eu vou fazer esse processo com vocês, é só inserir o fio verde aqui para fazer o babado. Mas, por enquanto, eu vou fazer mais algumas camadas aqui do pescocinho, tá legal? Então, a próxima carreira, a carreira de número 28, você vai fazer 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes.
Tá legal? Ó, 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes, a gente vai ficar aqui na circunferência com 18 pontos de base. Eu vou fazer eles aqui em off, já volto com você com ele pronto, com essa carreira pronta, e depois a gente já faz esse babadinho para já ficar livre dele, porque é mais fácil fazer agora, tá? Com menos enchimento aqui, fica mais fácil pra gente segurar. Então, vamos lá. Por enquanto, vamos fazer a carreira de número 28, 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes, para ficar com 18 pontos de base aqui na circunferência. E aqui está a minha carreira de número 28 prontinha, então os 18 pontos de base neste momento. Eu tirei por enquanto, ó, o suporte aqui, né, do pescocinho, só para fazer esse babadinho, tá bom? Depois eu vou começar a trabalhar sempre com ele aqui dentro para colocar o enchimento de forma correta nos espaços que sobram. Aqui, vamos lá, vamos fazer o mesmo babado que eu fiz aqui embaixo, que eu fiz na manguinha, tá bom? Então, eu vou inserir a linha aqui nessas alcinhas que são evidentes, tá? Deixa uma sobrinha para depois você jogar lá para dentro e fazer o arremate lá do lado de dentro, tá bom? Então, a pontinha que vai sobrar aqui, ó, você vai jogar lá para dentro e vai arrematar lá dentro. Aqui, a gente vai subir 3 correntinhas, então, ó, 1, 2, 3. Vou no próximo pontinho, vou só passar esses fios pra cá, pra não atrapalhar. Vou no próximo pontinho aqui que tem disponível e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? E vou seguir assim, fazendo toda a volta. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou na próxima alcinha que tem aqui disponível e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu só passar esse fio pra lá, que ele tá me atrapalhando. Aqui, e venho aqui para o meu ponto baixíssimo. E continuo assim por toda a volta, tá? Chegando aqui no final, corto o fio, joga a pontinha lá pra dentro também, já pode até amarrar as 2 pontas juntas, né? Pra fazer um nozinho simples aí, pro fio não escapar. E pronto, já vai estar pronto o babadinho. Tá legal? Então, eu vou fazer essa parte aqui em off, 3 correntinhas, um baixíssimo, 3 correntinhas, um baixíssimo, até o final da volta, e depois é só fazer os arremates. E aqui estou eu de volta com o babadinho pronto, eu só passei as pontinhas lá pra dentro, tá vendo? Ó, as 2 pontinhas e dei um nozinho, então tá tudo escondido aqui pra dentro, tá? Então, estamos aqui, ó, essa última carreira foi a carreira de número 28, que eu falei que a gente encerrou, né, que tá com 24 pontos, tava com 18 pontos, mas eu menti, na verdade, foi sem querer, gente. Na verdade, a gente tem aqui 20 pontos de base, tá? Não é 18, 18 a gente vai ficar agora, beleza? Então, vamos fazer aqui mais uma carreirinha antes de subir o pescoço, tá legal? E vai ser a carreira de número 29 e vamos fazer aqui 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Aí sim a gente vai ficar com 18 pontos, tá bom? Então, carreira de número 29. Aqui a gente tem 20 nesse momento, porque a carreira de número 28, quando a gente fez 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes, nós ficamos aqui com 20 pontos. A carreira de número 29, que vamos fazer agora, vai ser de 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 18. Agora sim, a gente vai ficar com 18 pontos, tá bom? Então, vamos lá, fazer 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 18, e depois a gente vai subir o pescocinho da boneca. Pronto! Agora sim, temos 18 pontos de base. Certo? Então, carreira de número 29, eu encerrei com 18 pontos de base. Estou neste estágio da boneca. Agora sim que vamos fazer as 12 carreiras de 18 pontos, tá bom? Então, é da 30 até a 41. Vamos fazendo carreiras de 18 pontos cada uma, são 12 carreiras, para a gente construir o pescoço, e à medida que você vai subindo esse pescoço, vai colocando enchimento. Tá legal? Então, bora lá fazer este pescocinho e eu volto pra gente fazer a finalização dele. E aqui estou de volta após fazer as 12 carreiras de 18 pontos, então eu tenho este resultado. Ó, percebe que agora o meu suporte aqui, o cabo da minha escova de dente, ele vai ficar comprido. Então, eu vou aparar aqui um pedacinho,
tá? Para conseguir fechar isso aqui dentro do pescoço. Tem um enchimento, ó, aqui, até aqui tá cheinho, ainda falta encher esse pedaço, tá? Que eu vou fazer a partir da próxima carreira, que eu vou passar para vocês agora. Então, a próxima carreira, carreira de número 42, essa última que eu tenho aqui é de número 41. Então, carreira de número 42, faça aí um ponto e uma diminuição por 6 vezes. E aqui, a circunferência que a gente tem 18 agora, a gente vai ficar com 12, tá legal? Então, carreira de número 42, um ponto e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 42 prontinha. Então, tenho 12 pontos de base neste momento. Ó, percebe que eu ajustei o tamanho aqui do suporte, né, do cabo da minha escova de dente. Eu cortei um pedacinho dela, tá? Com enchimento até aqui em cima. E agora, a gente vai realmente fechar este pescoço, tá? E para fechar, vamos fazer 6 diminuições, a última carreira. Fechando essa carreira, né? Deixa um pedacinho aí, corte o fio, deixa um pedacinho pra gente fazer os arremates, tá legal? Então, carreira de número 43, faça aí 6 diminuições para que a gente encerre este processo aqui da construção do pescoço. E aqui, então, eu tenho o pescoço terminado, né, arrematado aqui em cima, finalizado. E antes da gente partir para o próximo passo dessa bonequinha, que é a cabeça dela, vamos fazer um detalhe aqui para esse pijaminha, tá? Para esse macacãozinho. Então, agora, né, volte a trabalhar com o fio na cor principal aqui da roupinha, né? No meu caso, eu tô usando esse verdinho aqui, que eu achei maravilhoso. E vamos fazer aqui 14 correntinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 correntinhas. Deixa eu só colocar aqui do ladinho para não atrapalhar. Vou pular 2 correntinhas aqui e vou voltar na terceira fazendo meio ponto alto. Então, ó, são 12 no total, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, vamos fazer 11, tá bom? Então, aqui, ó, fiz 10 e 11. 11, meio ponto alto simples. Agora, neste último pontinho, eu vou fazer 3. Ó, 1, no mesmo pontinho, eu vou fazer 2. E no mesmo pontinho, eu vou fazer o terceiro. Deixa eu só puxar aqui. No mesmo pontinho, eu faço 3, tá? Então, são 11 meio ponto alto, 3 meio ponto alto no mesmo pontinho. E agora, sim, eu vou voltar fazendo 11 aqui do outro lado, tá? 11 meio ponto alto do outro lado da correntinha. Então, vamos lá, olha. Lacei e vou aqui na alcinha, vou fazendo o outro lado dessa corrente, tá? Eu vou já arrematando este fiozinho que tá aqui solto. Então, aqui o segundo. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui para dar uma ajeitada na minha posição. Aí, agora sim, né? E aqui, 3, 4. Eita, que eu tô desfiando aqui. Aqui, pronto. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, ó, cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu quero passar para esse lado aqui sem virar o trabalho. Então, eu venho aqui, ó,
Neste mesmo ponto que eu tava trabalhando, eu vou fazer um baixíssimo, tá vendo? Bem na alcinha dele aqui, ó. Eita, desmanchei o ponto. Peraí, deixa eu voltar para ficar bem claro para vocês o que eu quero fazer aqui para não virar o trabalho e ficar no avesso, tá? Então, deixa eu só refazer este pontinho aqui que eu desmanchei. Agora sim, pronto. Então, neste mesmo ponto, ó, eu faço um baixíssimo, venho aqui no outro, na lateralzinha dele, faço um baixíssimo. E agora, eu vou começar a trabalhar deste lado aqui, tá? Então, ó, eu só fiz uma passagem pro lado de cá com 2 baixíssimos. E agora, neste primeiro ponto, eu vou fazer também um baixíssimo e volto fazendo, ó, 1, 2, 3 correntinhas para fazer um babadinho, né? E no próximo, um baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto, um baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, um baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, um baixíssimo. E vou fazer assim por toda a volta, tá? Até chegar aqui, neste pontinho aqui, ok? Aqui eu deixo uma base mais reta, tá vendo? Esses dois aqui vão ficar retinhos e eu vou terminar aqui fazendo esse babadinho de 3 correntinhas e um baixíssimo. E aqui estou de volta, olha, após fazer as 3 correntinhas e o ponto baixíssimo. Então, essa parte aqui, eu vou encerrar, ó, deixando ela retinha mesmo, ó, fazendo aqui mais 1, 2 pontos baixíssimos, para que ela fique aqui mais reta, tá? Eu não quero curvinhas aqui em cima, porque essa parte eu vou encaixar bem aqui, ó, bem abaixo dessa golinha. Então, eu quero ela retinha mesmo, tá? Ó. Olha como que ela vai ficar aqui. Deixa eu só cortar esse fio pra ficar mais nítido. Cadê? Aqui. Poderia já ter deixado uma sobra maior pra costura, mas, né, como a Tatiana é ansiosa, cortou mais curto. Mas você corte um pouquinho mais de sobra pra que você costure aqui na roupinha, tá? Deixa eu só cortar este fio também, pronto. Então, ó, essa parte mais reta, ela vai ficar bem encaixadinha aqui na gola, tá? Você faz esse puxãozinho aqui só pra ela que venha mais, tá? Fique retinho aqui, né? Se baseie sempre pelo centro, tá bom? E aqui, como decoração, eu aconselho você colocar botõezinhos, ou então fazer pequenas bolinhas, miçanguinhas, o que mais pode fazer? Bolinha de anel mágico, tá? Faz um anel mágico de outra cor, por exemplo, aqui eu fiz a meinha branca, poderia fazer o anel mágico e 5 pontinhos de outra cor, fechando este círculo com um ponto baixíssimo e colocar uns 2 aqui, se você não tiver botãozinho. Se você tiver botãozinho, coloque 2 botõezinhos, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui como ficaria bonitinho colocar aqui, tá vendo, ó? Uma borboletinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho da mesma cor. Tenho. Uma outra borboletinha aqui, tá vendo? É um botãozinho. Aqui e prender, né? Costurando. E prender isso costurando aqui. Botõezinhos também ficam bem bonitinhos. Deixa eu ver, ó. Um botãozinho. Outro botãozinho. Também vai ficar bem legal aqui na questão de decoração. Tá legal? Então, agora é isso, olha. Costurar, né? Coloque aí os pontos de decoração primeiro, antes de costurar isso na roupinha. Então, primeiro você decora este adereço aqui, né? Fora da roupinha, decora, coloca os botõezinhos, ou coloca os brinquedinhos, ou coloca aí bolinhas feitas com anel mágico. Primeiro faz essa parte, depois você vem e vai costurar aqui na roupinha. Lembrando que o teu ponto de apoio, a tua referência é o centro disso aqui com o centro do corpinho, tá legal? Então, você alinha isso com o centro do corpinho da boneca. E aqui está o detalhe deste pijaminha, deste macacãozinho costurado, né? Eu optei por colocar 3 botõezinhos pequenos. E eu aproveito agora para encerrar este tutorial, essa parte do tutorial com você.
e volto para a próxima parte e a gente vai fazer aqui a cabecinha dela. Tá legal, gente? Então, um beijo no seu coração. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E caso você tenha interesse em aprender a fazer bonecas assim, com um nível um pouquinho mais elevado, venha se tornar membro do canal, venha para o canal de membros, que lá você encontra bonecas bastante elaboradas, bastante bonitas, né? Com um grau de dificuldade intermediário, mas que você vai conseguir fazer com toda certeza. Então, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!